Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês aí? Deixa eu falar uma coisa. Muito tem se falado a respeito de troca de vedador de válvula, desses motores THP que equipa Peugeot, Citroën, BMW e alguns Mini Cooper. Esse daqui é um THP, é claro que o THP que está montado na BM e no Mini Cooper, alguns modelos de Mini Cooper, não é exatamente o THP que está montado lá nos Peugeot e Citroën. Esse daqui ele tem um sistema Vanos, que é um comando variável, montado na admissão, então é um sistema um pouco mais complexo. Mas enfim, qual que é o tema nesse momento aqui? É a questão da troca dos vedadores de válvula. O pessoal fala muito a respeito de consumo de óleo de motor, e aí quando vai fazer uma pesquisa na internet, em algumas redes sociais, o pessoal fala assim, consumiu o óleo do THP, troca os vedadores de válvula. A verdade é que não é bem assim. A gente sabe que existem algumas metodologias que têm que ser empregadas nesse sistema, nesses motores, para definir exatamente de onde que vem esse consumo de óleo. Os vedadores de válvula, sim, são um grande problema, porque nos motores a gasolina ainda, o vedador de válvula era um vedador que apresentou muito problema mesmo. E aí veio a modernização do vedador, um vedador melhor, com maior quantidade de borracha, um material melhor. E aí o que acontece é que foi feita essa modernização que passou a ser colocada nos cabeçotes dos THP e que deu muito resultado. Vamos dizer aí que o consumo de óleo ele melhora sim. O carro para de consumir óleo aí na casa dos seus 50% a 60%, quando o caso é o vedador de válvula, em alguns casos até mais do que isso. Em alguns casos, não. Em alguns casos não é o fator principal do consumo de óleo, não é o vedador de óleo. Então, cada caso precisa ser estudado particularmente. Existem casos onde o consumo de óleo é pelo sistema PCV, ou seja, pela tampa dos comandos, e aí dá para ser observado sim, porque se o diafragma não estiver funcionando corretamente, um dos diafragmas, porque são vários ali na tampa, ele acaba sugando o óleo para dentro do coletor de admissão. Em alguns casos, onde a manutenção não é feita de forma correta, e eu já falei sobre isso aqui também, a gente acaba tendo um problema aí de desgaste de anéis e camisa, onde aí não tem outro jeito. Aí tem que desmontar o motor todo, avaliar as condições do motor internamente, e aí fazer o trabalho de anéis, troca de anéis, camisa, às vezes até troca de pistão, e aí já se aproveita para fazer a modernização do cabeçote também, não só com a troca dos vedadores, mas com assentamento de válvula, banho químico, limpeza e tal. Isso é um procedimento assim um pouco mais agressivo, mas atende aqueles casos onde a pessoa não tinha a troca de óleo levada muito a sério, não fazia a troca no tempo correto, ou muitas vezes usava um óleo muito barato, combustível muito barato, por que não dizer também, combustível barato também deixa dejeto no pistão e acaba lavando o óleo da camisa, acaba prejudicando, porque aumenta o atrito entre o anel e a camisa. Esse carro aqui a gente está terminando os vedadores agora. Posso dizer que esse caso aqui é um caso onde a gente vai experimentar a troca dos vedadores, porque o custo da troca dos vedadores de válvula é muito menor do que a reforma do motor desse. Um motor de um carro premium, importado premium, que não é nada barato. Então, assim, existe a possibilidade de resolver ou de diminuir muito a questão do consumo de óleo com a troca dos vedadores. Esse carro aqui já foi trocada a tampa de válvula, não foi trocada aqui, é uma tampa de válvula que eu vi ali, não é original, mas já foi feita essa tentativa. Agora vamos fazer a tentativa dos vedadores e vamos dando passos, Se o cliente ele não quer desmontar o motor, a gente vai passo a passo, atendendo a necessidade e tentando resolver da melhor forma possível. Em alguns casos também, nesse motor aqui, como nos THP de Peugeot Citroën, pode ter um problema de consumo de óleo pela turbina. Aí se tiver um volume de óleo muito grande no sistema das mangueiras da turbina, também já dá para perceber. Mas é isso, tem muito mito, mas também tem muita verdade, então é um caso complexo, não é um caso simples, então esse vídeo aqui mesmo é só para dizer que em alguns casos sim vai resolver, em alguns casos vai melhorar bastante e em alguns casos não vai mudar nada. Então não é simplesmente dizer que começou a consumir óleo, vamos trocar os vedadores de válvula. É preciso estudar caso a caso. Beleza?